Boa noite a todos. Vamos a começar com nossa... Obrigado por avisar. Vamos a começar nossa reunião de apresentação da candidatura de UNER. Alguns de vocês já a conhecem. Então, vamos fazer só um repasso para os que são novos, que estão por primeira vez conosco. Sejam muito bem-vindos. Faremos uma explicação de quais são as características desta candidatura que consideramos uma candidatura diferente. Bom, sejam bem-vindos. Esta reunião é convocada pela candidatura do UNER Augusto, que foi lançada pelo MOVA Brasil, Movimento de Valores pelo Brasil. E esta associação, esta organização cidadã, é uma entidade cívico-política integrada por católicos que está orientada a trabalhar para aplicar a doutrina social da Igreja nas realidades econômicas, culturais, administrativas, especificamente políticas também, ou seja, em tudo aquilo que entendemos, de acordo com o pensamento social cristão, como política, toda ação orientada ao bem comum. Nosso Movimento de Valores pelo Brasil, o MOVA Brasil, foi fundado o ano passado, precisamente quando alguns de nós, amigos católicos, tínhamos a inquietação de que esta pergunta fora respondida: por que ninguém nos representa? Não sentíamos que ninguém na Câmara Municipal de Belo Horizonte fora um representante completo para nós, para nossa forma de pensar na vida pública, e nos determinamos a passar de ser simples espectadores a atores, com uma certa experiência, porque já havíamos vindo de algumas lutas, precisamente na defesa da família, da vida, mas sobretudo contra uma luta contra a ideologia de gênero que vem caminhando na nossa cidade, no nosso estado, desde 2015. O MOVA escolheu participar nesta eleição através de um candidato. Ela quis escolher uma pessoa que encarnara, que estivera na ponta da lança de uma candidatura própria e diferente. Esta pessoa que foi escolhida por nós foi UNER Augusto. Ele não veio até nós, ele é um dos fundadores do MOVA Brasil, não veio até nós para pedir ser um candidato do nosso grupo. Nós escolhimos, depois de um processo longo de discernimento, de discussões, de trabalho em conjunto, escolhimos ele porque cobria o perfil adequado que nós queríamos para esta eleição. Uma pessoa que pudera defender, conseguira defender nossos valores na Câmara Municipal de forma firme, de forma esclarecida, bem argumentada, combativa, mas ao mesmo tempo que conseguira fazê-lo com uma possibilidade de articular, de fazer acordos em torno a consensos fundados na verdade, consensos fundados na aceitação de princípios comuns. Uma pessoa que fizera política verdadeira dentro da Câmara Municipal, deixando de lado protagonismos e costurando apoios e unidade em prol de algumas bandeiras, de algumas pautas que nós temos. Escolhimos a UNER porque ele tem todos esses requisitos. UNER é uma pessoa que, pelo menos eu conheço desde 2015, precisamente nessas lutas contra a ideologia de gênero na Câmara Municipal. Tem por aí um vídeo em que estávamos participando
uma audiência pública e eu estava falando nessa audiência pública e, de repente, o pessoal ideologizado, que queria a imposição da perspectiva ideológica de gênero, começou a gritar e a evitar que outras pessoas que pensavam diferente deles faláramos. E um jovem do meio aí da plateia, muito magro nessa época, ainda não estava casado, se levantou e começou a gritar: respeito sim, sim, ideologia não. E em uns poucos segundos, todas as pessoas, os pais de família, os jovens que estavam na Câmara Municipal, começaram, como se chama o auditório? Matias Barros, me parece, né? Começaram a gritar: respeito sim, ideologia não. E se impôs o silêncio de novo para podermos falar aqueles que estávamos à frente. Esse jovem era Uner. Esse jovem que fez aqueles gritos era precisamente este que hoje é nossa ponta de lança neste projeto do MOVA. Que o MOVA quer, repito, uma candidatura diferente. Não temos, em forma alguma, um político, um jovem que veio querendo fazer carreira política até nós para pedir apoio. Não. Escolhemos um de nós, um dos fundadores do movimento de valores pelo Brasil, deste movimento, repito, integrado por católicos para agir no âmbito cívico-político, de forma organizada, formando-nos para trabalhar pela doutrina, pela aplicação da doutrina social da igreja. Escolhemos a UNER porque tem as características que consideramos são necessárias para o momento atual. Então, UNER vai a falar agora conosco sobre as características que esta candidatura tem. Boa noite, pessoal, tudo bem? Uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, né, nesse 9 de outubro, inaugurando aí as nossas propostas pela vida e pela família. Eu sou o Uner Augusto, sou advogado de formação, sou especialista em direito público, casado com a Renata, e hoje eu sou coordenador do nosso núcleo de formação. Como o Diego dizia, o MOVA ele tem 3 objetivos, né? Formar, organizar e agir. Agora eu vou falar da ação, mas hoje eu ocupo esse cargo de formação. Como que a gente quer chegar na Câmara dos Vereadores e fazer isso que o Diego falava, que é fazer uma política diferente? Primeiro, uma política pautada pela doutrina social cristã, né? Uma doutrina que nasce dos preceitos éticos cristãos e que prevê uma série de princípios, de valores que orientam a ação pública. Não há receita de bolo, há uma orientação, há valores sobre os quais a gente vai decidir. Eu posso dizer para vocês que um desses valores é o bem comum, é a dignidade da pessoa humana. Toda a ação política, toda a vida pública, ela deve estar radicada, centrada, fundamentada na dignidade da pessoa humana. Outro princípio, o bem comum, né? Existem condições e coisas na nossa vida pública que pertencem a todos. Só que a nossa política, nos últimos anos, eu diria, desde que eu nasci, infelizmente, ela é voltada para um projeto pessoal e não olha como um serviço, não olha para o bem comum como um serviço. Nós queremos mudar essa lógica, né? Um outro princípio, o princípio da subsidiariedade. O Estado ele tem um papel de auxílio, de ajuda às famílias, aos corpos intermédios e por aí vai. Uma outra característica que a gente gostaria de destacar nesse mandato é a austeridade. Nós não usamos um centavo de dinheiro público na campanha, nós abrimos mão de todo o fundo eleitoral e tudo que nós estamos fazendo aqui agora, essa apresentação, o dinheiro que a gente arrecada, vem do bolso das pessoas que acreditam e vem do tempo de voluntários que se dedicam à causa. Pessoas que acreditam no MOVA, pessoas que ajudaram a fundar e hoje levam à frente esse movimento. Nós realmente decidimos sair das varandas, deixar de assistir a nossa vida da varanda como uma namoradeira que fica vendo a vida passar e decidimos ser protagonistas da mudança. E a gente acha que essa mudança ela passa pela austeridade. Eu, como candidato do MOVA, vou abrir mão também de todos os benefícios, ainda que legais, mas imorais, que os vereadores têm na Câmara Municipal. Eu não sabia disso, mesmo sendo advogado, descobri isso agora que eu me candidatei,
que cada vereador tem direito a 2 carros oficiais com motoristas na Câmara Municipal. Isso para nós é um absurdo, sobretudo num país como o nosso, numa cidade como a nossa, em que nós não conseguimos nem juntar o dinheiro para prestar um auxílio emergencial às pessoas, né? Nós tivemos que recorrer ao governo federal. É imoral. Eu estive, né, como o Diego dizia, nas lutas de rua, né, lutando também para acabar com todos esses privilégios que ministros, juízes, o foro privilegiado, né, tudo isso que existe numa casta, né, numa elite que domina o nosso país. Eu não posso ser contraditório e abraçar esses benefícios no exercício do poder. Portanto, a austeridade é uma característica fundamental da campanha também. Uma terceira característica é a transparência. A gente quer deixar tudo às claras, né? Tudo bem resolvido, tudo bem publicado, para que as pessoas saibam, acompanhem o dia a dia do mandato, caso a gente chegue lá com a ajuda de vocês. Uma quarta característica e última é o de que a nossa campanha e o nosso mandato será eminentemente participativo. Nós queremos um mandato cidadão. Queremos que as pessoas comuns, como eu, como vocês, participem efetivamente das decisões que acontecem na Câmara Municipal. E a forma como nós encontramos é por meio de um mandato colegiado. Nós criamos um colegiado, um conselho, que vai decidir em toda a pauta de valores junto com o vereador. O vereador não decide sozinho quando o assunto são os valores, são as nossas bandeiras de vida, família e liberdades fundamentais. Para quê? Para que não haja aquela triste experiência que nós já vivemos algumas vezes do vereador ser eleito, né, quer dizer, do candidato ser eleito, mas no meio do mandato ele se afasta dos valores, ele se afasta das propostas com as quais ele se comprometeu. Com a nossa candidatura, isso é muito, muito difícil, porque junto com o vereador, outras 7 pessoas de reputação ilibada, pessoas com caminhada política, vão decidir junto com ele. E esse conselho, ele tem 3 características. Além de decidir junto com o vereador, ele fiscaliza o trabalho do gabinete, fiscaliza o trabalho do vereador. Ele verifica se as propostas que ele fez estão sendo cumpridas, se ele abriu mão mesmo dos cargos oficiais, se ele abriu mão de benefícios que, ainda que legais, como eu dizia, são imorais. E além de fiscalizar, o conselho aconselha, ou seja, ele ajuda o vereador a se articular, a fazer com que as propostas elas sejam realmente implementadas durante o exercício do mandato. E agora eu queria chamar vocês para um convite, né? Como eu dizia, todos nós aqui queremos ser protagonistas da mudança. O MOVA nasceu desse espírito, dessa vontade de não ver mais a nossa cidade entregue a pessoas que não amam essa cidade. O MOVA nasceu do desejo daqueles que querem realmente fazer com que Minas Gerais seja de novo um celeiro de grandes políticos, seja de novo um celeiro de políticas públicas de verdade, que valorize as nossas tradições e os nossos valores. Nós queremos que o Brasil seja transformado. Por isso o nosso movimento se chama Movimento de Valores pelo Brasil. Nós queremos realmente transformar o Brasil, Minas e Belo Horizonte. Só que isso não é possível ser feito por uma única pessoa. Nem por 2, nem por 3, nem por 4, nem por nós que começamos o MOVA, que fundamos, e fomos mais de 20. Nós precisamos da ajuda de vocês. Nós precisamos da ajuda de cada pessoa que ama Belo Horizonte, que ama Minas Gerais e que ama o Brasil. Por isso, eu queria primeiro convidar vocês a se tornarem eleitores da nossa proposta, dessa proposta própria e diferente. Votem no nosso candidato, votem na proposta do MOVA nessas eleições, porque a gente vai sim transformar a cidade. O segundo convite que eu queria fazer a vocês é o de se tornarem apoiadores. E o que um apoiador faz? O apoiador, ele se engaja, ele se compromete um pouco mais. Ele publica nas suas redes sociais, ele participa de grupos de trabalho junto conosco, fazendo com que essa proposta ela avance, com que ela chegue a mais pessoas. A gente quer criar aquele efeito de pedra que cai no lago. Existe uma primeira onda, pequena, mas logo em seguida essa onda cresce e vai dominando o lago inteiro. Nós queremos que você ajude a transformar, que você seja essa pedra, que essa onda ela vá crescendo, 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 para que no dia 15 de novembro a gente consiga comemorar a vitória. E se você quiser se engajar um pouco mais, você pode fazer
parte da campanha, de um grupo de trabalho, de um grupo de campanha que trabalha realmente pela campanha. Se você tem algum talento, se você tem alguma vontade, se você tem tempo, você pode se juntar a nós trabalhando realmente nessas semanas que antecipam as eleições. Aí você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, meu número é o 989785378, ou então mandar um direct no Instagram, mandar uma mensagem no perfil do próprio Mova, porque nós vamos aproveitar o seu talento e o seu tempo, tá bom? Precisamos de você, a vitória do Mova, ela passa pela sua vontade. Vamos a passar agora, antes das perguntas, a apresentar então as propostas da nossa campanha referentes à vida e à família. Vou dar a voz a nosso querido amigo Víctor, mas eu gostaria que vocês olharam rapidamente nosso documento. Tem muitas propostas, nem todas vão poder ser colocadas neste momento, o dia de hoje, mas neste documento que vocês veem aqui, estão nossas propostas sobre vida e família, vão ser explicadas algumas, e aquelas que não sejam explicadas, vocês poderão no Instagram do UNER poder solicitar o documento que lhes seja enviado. Vocês poderão também descargá-lo no nosso site a partir da segunda-feira. Víctor e Clauciani, UNER, vão nos explicar eles agora. Boa noite, pessoal. Tudo certo? Eu vou introduzir aqui, então, o núcleo dessa reunião, que é a parte das propostas. A gente vai, nessa primeira reunião voltada para as nossas propostas, a gente vai começar a falar. Primeiro eu vou dar uma introduçãozinha de como que a gente elaborou isso, como que foi o método, a estratégia nossa para chegar nessas propostas, e depois o Uner e a Glau vão falar exatamente quais foram as nossas propostas, onde que a gente chegou, o que a gente chegou de concreto para apresentar para vocês. Então, primeiro, eu também faço parte do Mova, também ajudo, contribuo, estou participando da campanha, ajudando na campanha, e eu estou na equipe que está elaborando essas propostas. Eu estou nessa equipe voltada exatamente para as propostas. Então, qual foi o nosso trabalho nas últimas semanas? A gente buscou... primeiro a gente dividiu em assuntos as propostas e o nosso programa, e a gente buscou ir atrás das pessoas que estavam em cada uma dessas realidades. Porque a gente não queria que fosse proposta assim, elaborada por políticos e burocratas que sentavam isolados da sociedade, começavam a pensar propostas abstratas da cabeça dele, distante daquela realidade mesmo, distante daqueles problemas reais. Então, a gente queria ir até quem está próximo desses problemas e quem tem vivência nessa realidade e escutar essas pessoas. Perguntar qual que é o problema de vida, que envolve vida, proteção da família e mulher. Quem está nesse meio vai poder passar para a gente os reais problemas e as boas soluções. Então, a gente fez isso. A gente reuniu grupos, separando por esses temas: educação, vida e família, social. A gente separou nesses temas, juntou pessoas, organizou pessoas que estão nesses meios e têm essa experiência para passar para a gente essa realidade. A partir disso, ou seja, a partir da realidade concreta dos problemas, a gente vai elaborar as propostas. E a gente separou as propostas em 4 tipos, 4 eixos de propostas, ligados diretamente ao exercício do poder legislativo, as funções do poder legislativo no país. Então, são 4 eixos, 4 dimensões dessas propostas. O primeiro eixo é legislar, é criar novas leis, criar ou alterar, que é a função mais típica do poder legislativo, criar novas leis. O segundo também está ligado a essa função de legislar do poder, mas em sentido negativo, ou seja, desregulamentar, revogar leis, revogar regulamentos, desburocratizar. Então, é um sentido positivo e negativo dessa inovação no ordenamento jurídico, que é uma função típica do poder legislativo. Terceiro,
a segunda função típica do Poder Legislativo, que é fiscalizar, especialmente o Executivo. Então, o terceiro eixo das nossas propostas é a fiscalização, em especial do Poder Executivo do município, mas, em geral, todos os outros poderes. E, por último, o quarto eixo, que não é exatamente uma função institucionalizada, legal do poder, mas acaba que é uma consequência do exercício do Poder Legislativo, que é a articulação. Articular nos outros poderes, no Poder Legislativo, no Poder Executivo, nas outras instâncias, para chegar nas nossas propostas. Por isso que algumas propostas nossas não são exatamente competência e atribuição do município, mas a gente colocou e propôs isso porque a gente consegue, com a influência de um vereador, a gente consegue influenciar e articular para alcançar esses objetivos. Esses são os 4 eixos. Então, entrando já no assunto, no tema da nossa live de hoje, que é vida e família, especialmente a família, olhando o lado da mulher, da proteção à mulher, a gente reuniu um grupo de mulheres que estão envolvidas nesses problemas, que têm experiência nisso e que puderam passar para a gente quais são os problemas e quais são eventuais soluções. Então, a gente reuniu com essas mulheres e elas passaram para a gente e elas também vão apresentar o resultado disso. As primeiras propostas que a gente conseguiu chegar e as propostas que serão como que nortes de um eventual mandato. Então, eu convido agora a Glau para participar da nossa live. Glau, você está aí? Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Oi, Glau, tudo jóia? Tudo bem? Tudo bem. A Glau vai apresentar algumas propostas que são voltadas para as mulheres e a família especificamente. E a Glau liderou, junto com a Alessandra, esse grupo de mulheres que passaram isso para a gente. Elas entregaram um documento para a gente com os problemas, listando os principais problemas dessa realidade e propondo soluções. Em cima disso, a gente foi trabalhando. Glau, você pode falar para a gente algumas dessas propostas e apresentar para o pessoal as propostas voltadas ao tema da mulher e da proteção da família e da vida? Sim, claro. Boa noite a todos. Primeiro, só para fazer um contexto assim, né, de como que a gente foi chegando a essas conclusões. Nós desenvolvemos um trabalho em defesa da vida desde 2016, que é do Núcleo de Atendimento à Mulher, e a gente recebe mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social, muitas vezes com uma gravidez indesejada ou em situação de violência doméstica. Então, a gente tem presenciado, né, no dia a dia esta problemática e que precisa de uma solução também no poder público. Então, nós, a pedido, né, que nos fosse, então, colocado a questão de políticas públicas para mulheres, a gente começou a pensar no que poderia ser desenvolvido diante da problemática que a gente enfrenta, né, quando a gente recebe essas mulheres. E uma nós dividimos em 3 diretrizes, né? A primeira seria a própria violência doméstica, a segunda, o contexto da gestante que está em vulnerabilidade social, e o terceiro ponto, que é a proteção à dignidade sexual dessas mulheres. Então, no primeiro ponto, né, a questão da violência doméstica, porque só no estado de Minas, aproximadamente 360 mulheres sofrem violência doméstica por dia, no estado de Minas. Então, assim, é um número muito elevado e que carece de política pública que resolva essa situação, que amenize essa situação, né? E quando essas mulheres chegam, né, no caso do Núcleo de Atendimento à Mulher, quando a gente faz o atendimento, a gente tem uma certa dificuldade em encaminhar essas mulheres para uma casa de acolhida, porque muitas delas precisam sair do contexto de violência, né? Nós atendemos mesmo, no ano passado eu tive contato com uma delas, que o marido era traficante, os filhos já tinham sido levados pelo conselho tutelar, o casal tinha 4 filhos, ela estava sofrendo violência, a casa cheia de armas, drogas, e ela estava grávida do 5º filho. Então, ela estava num contexto onde não tinha condições dela permanecer naquela situação. E a gente tinha que enviar para algum lugar, e o Estado não tem como acolher, né? Aqui nós não temos políticas públicas que favoreçam esse acolhimento. Então, nós enviamos para um outro estado,
onde tinha uma casa de religiosas que fazem esse trabalho. Então, nós pensamos num contexto onde o próprio Estado pudesse favorecer, né, essas casas de acolhida, esses locais onde pudesse ser referência, em que a gente enviasse as mulheres, mas que não fossem casas politicamente, né, ideologizadas. Porque o que acontece hoje a gente tem algumas, né, casas em Minas, mas que são albergues, né, são verdadeiros locais para que elas fiquem, mas que não são tratadas com dignidade, não tem um acompanhamento psicossocial correto, uma elevação da dignidade dessa mulher, né, onde ela possa ali ter artesanato, enfim, ela possa reconhecer a sua dignidade. Então, essas casas, né, que hoje existem, que são, a maioria, bancadas pelo governo estadual, tem uma que é até a Tina Martins, Casa Tina Martins, que é um movimento de mulheres, que é um movimento feminista, que criou mais para judicializar mesmo a questão do marido, né, de quem cometeu o ato de violência, enfim. Não falando que isso deva ser feito, que sim, né, eles devam ser punidos pelo que cometem, mas que essas mulheres têm que ser tratadas com dignidade, né? Elas têm que reconhecer a dignidade que existe nelas. Então, que o governo municipal também possa favorecer políticas públicas nesse sentido, né? De ter casas de acolhida, de ter não somente abrigos e albergues, né? Mas que possa ter parcerias mesmo, direcionar esse apoio para grupos que fazem, como nós fazemos esse trabalho de atender essas mulheres. Também existem grupos de acolhida, né? Igrejas, associações, que defendem e promovam realmente a vida e a família, né? E a dignidade dessa mulher. Então, esse é uma das abordagens que a gente pensou, né? Para tentar aliviar o sofrimento dessa mulher e não utilizar o sofrimento dela como um fim ideológico, político, partidário, né? Então, tratar mesmo a violência, né? O que está acontecendo com essa mulher e como retirá-la dessa situação de violência. Então, é uma problemática que a gente vive. No segundo ponto, são as gestantes em vulnerabilidade social, né? Hoje a gente tem um quadro muito elevado, né, de gestantes que nos procuram, que estão numa situação de gravidez inesperada e que precisam ser amparadas. E aí, mais uma vez, a gente precisa dessas casas de acolhida. Não somente para aquelas que sofrem violência, mas também para essas outras, que têm que sair do contexto, né? Algumas estão grávidas na adolescência e estão numa cidade do interior, e lá na cidade do interior elas vão ser estigmatizadas pela gravidez, e aí, muitas vezes, elas têm que vir aqui para a capital, né? Nós já atendemos um caso assim, que veio a mãe e a adolescente, e a mãe falou, nossa, ninguém na minha cidade pode saber disso, né? Porque ela está grávida, adolescente, enfim. Então, a gente tem também essas situações em que a gente precisaria de uma casa em que acolhesse essas mulheres. Então, este é um segundo ponto. E o terceiro ponto que a gente pensou foi a questão da proteção, da questão da dignidade mesmo sexual, né? Porque muitas gravidezes hoje na adolescência, né? Muitas mulheres que estão procurando a pílula do dia seguinte, não sabendo que tem efeito abortivo. Então, promover campanhas educativas que demonstrem esses malefícios. Também apoiar grupos que fomentam métodos naturais de fertilidade, né? Tem o método Billings, o Creighton, tantos métodos aí naturais e que são satisfatórios, né? E cientificamente comprovados e não são fomentados no poder público. Combater também campanhas que incentivam diretamente ou indiretamente o sexo casual, né? A gente vê isso muito em outdoor, em propagandas, né? Questão de uma mentalidade hoje antinatalista e que leva à promiscuidade, à pornografia. Então, que tenham campanhas educativas nesse sentido, né? De combate a essas propagandas. Glau, quando você estava falando aí desses grupos de acolhida, estava pensando aqui também, é importante que esses grupos recebam também os filhos, né? Porque muitas vezes na família a mãe sofre violência e se ela sai, acaba que os filhos ficam desamparados
Então, tem que ser grupos também que pensem nesse lado, pensem na família como um todo. Claro. Sim, Então, sim, que acolha a mãe e receba os filhos naquele ambiente também. Até para a mãe ficar mais confortável, porque ela está com os filhos dela, está todo mundo protegido ali, né? Sim, e que seja um ambiente dignamente satisfatório, e não somente um albergue, uma casa de passagem, né? Que ela tenha uma modificação da sua vida quando ela passar nessa casa, né? Que ela reconheça a sua própria dignidade. E que essa casa ela não sirva somente para judicializar uma ação de violência que ela sofreu em casa, enfim. Que elas E tenham muito todo um menos para amparo. usar a mulher para ser instrumento de política, ideologia, igual aquele grupo que a gente estava comentando, né? Que você mandou. Eu Sim, estava lendo sobre ele, envolvido com ocupação, com grupo de ocupação urbana e rural. é um grupo totalmente feminista e que realmente está ali para falar, né? Que é combater o machismo e desenhar o homem como o ser agressor e que é o pior do mundo, enfim. Né? Lógico, ela passou por uma situação de violência, mas não é esse o contexto, né? Não é isso que a gente deve trabalhar. E, para terminar, Glau, nessas propostas, vocês falaram também da importância de incentivar as empresas a valorizarem mais a maternidade, aumentando o tempo de licença maternidade, dando incentivo para as empresas. Porque, assim, primeiro que a competência municipal não alcança a legislação trabalhista. E mesmo que se a gente articular nesse sentido, essas alterações em legislação trabalhista é a tipo de alteração mais complicada que existe. Então, o outro caminho mais curto para ajudar as mulheres e a maternidade e essa relação mãe e filho seria o incentivo às empresas. Né? Tem empresas, inclusive, vocês comentaram, que já fazem isso e incentivar outras empresas com benefícios fiscais para, seja aumentar o tempo de licença maternidade ou outras propostas colocaram, né? Outras opções. Isso. Favorecer mesmo a questão das iniciativas público-privadas, né, para tentar com que tenha avanços, né, nessa questão dos impostos mesmo, que as empresas diminuam a questão da carga tributária ao se contratar mulheres e que essas mulheres, estando, então, em amamentação, que elas também, né, tenham a possibilidade, às vezes, de fazer home office, ou de estar na empresa num menor curto, né, no menor espaço de período, poder levar a criança e ter um ambiente ali onde ela possa amamentar. Isso dependendo da realidade da empresa e da relação patrão-empregado, né? Então, mas sim, é uma política pública muito interessante. Com várias opções. A gente usar o home office, que hoje em dia todo mundo tem alguém ou teve a experiência disso com a pandemia. Então, assim, tá bem mais fácil de aplicar isso agora. O home office ou flexibilização de horário, diversas formas, considerando a realidade da empresa, a realidade daquele trabalho, né? Isso mesmo. Ótimo. Perfeito, Glau. Mais alguma coisa que você queria adicionar? Alguma proposta que a gente não falou? Acho que é isso, né? Relacionada... Assim, lógico que tem muitas e muitas coisas para fazer. A gente tem muitas, né, mais propostas, ideias, claro. Mas que eu acho que é um ponto de partida, assim, para pensar numa problemática que a gente vive hoje e falando da nossa realidade hoje enquanto associação, enquanto um trabalho que acolhe essas gestantes e que vê essas dificuldades. Né? Eu achei muito interessante a proposta do UNER, né, do MOVA, em montar um plano em que envolvesse pessoas que realmente reconhecem o que está acontecendo, essa vivência desse problema. Né? Então, é muito interessante, porque não é um trabalho burocrático que é feito lá atrás de uma mesa, sem imaginar o que está acontecendo. Né? Então, são coisas que a gente está percebendo no cotidiano, que essas mulheres estão vivendo e o que elas estão solicitando. Né? Além disso, a gente, né, detalhadamente no programa a gente colocou, mas além das casas de acolhida, tem a questão do ultrassom, né? Fazer parcerias com empresas que têm questão de ultrassom, de mamografia, para acelerar esse processo, porque muitas vezes no sistema público, nos postos de saúde, isso demora muito, né? Demanda muito tempo e a gestação ela tem um tempo contado, né? E que precisa dos ultrassons, dos exames no tempo correto. Então, para tentar alavancar isso também, que às vezes as mulheres reclamam muito, né? Que, não tem ultrassom. E aí a gente corre, enquanto associação, a gente corre para pagar ultrassom, para ela fazer. Então, são benefícios necessários e que o sistema público pode também ajudar e atuar. Ótimo, Glau. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado por ajudar
não só por estar participando agora, mas por ter ajudado, ter apresentado isso para a gente, ter passado isso tudo para a gente. E só para o pessoal entender um pouquinho também, por exemplo, as meninas passaram, a Glau passou para a gente esse material, e aí depois elas pediram um retorno, porque é claro que a gente ia trabalhar um pouco na formatação, no formato, ia selecionar algumas coisas, e aí a Glau pediu de volta, ela deu uma olhada, e ela falou, não, mas isso aqui não está legal, vamos mudar isso. Então, assim, a participação delas é ativa mesmo, e essas propostas vêm delas mesmo. Aí a Glau falou, vamos mudar isso, e a gente continuou conversando, e foi ajustando, e tinha um ponto que a gente tinha deixado um pouco de lado, porque a gente está fora dessa realidade, a gente não sabia exatamente hierarquizar cada uma das propostas. A gente deu menos importância. A Glau falou, não, mas isso aqui é super importante, porque essa é uma realidade que a gente enfrenta sempre e fica ali naquela situação, naquela angústia, e a gente viu, não, então vamos trazer isso vamos dar força para isso. Então a gente está sempre trabalhando com quem está na realidade. Muito obrigado, Glau. Fica à vontade para participar, para falar, fazer comentário, pedir a palavra aí. Eu vou falar agora um pouquinho de outras propostas mais ligadas à família. A gente pegou algumas propostas para valorização da família, valorização do casamento e conciliando isso com também, que é um dos meios mais eficazes de atuação do Estado, que é o incentivo fiscal, seja dedução, seja isenção fiscal. Então, algumas propostas, esse grupo, é engraçado que esse grupo a gente não precisou de ir muito longe, de buscar fora, né? Porque o próprio MOVA forneceu para a gente o grupo de recém-casados ou quase casados, né? Eu caso mês que vem, o Uner casou no início do ano, está quase tendo um filho agora, filho ou filha. Então, assim, o nosso grupo foi eu, Uner, Marina, minha noiva, a gente que está nessa realidade. Então, isso foi mais fácil. Foi um grupo interno do próprio MOVA, que ajudou junto com as meninas também, mas que foi elaborando isso. Então, as políticas do nosso programa voltado para a família, também muito inspirado em outros programas que deu muito resultado, que já existem e têm dado resultados muito bons na Hungria, na Polônia, nesse sentido de valorização da família, valorização dos filhos, do casamento. A gente criou as seguintes propostas, todas na base da isenção e dedução fiscal. Algumas o Uner, eu vou começar daqui, o Uner já tinha adiantado. Ele postou um vídeo hoje falando da proposta de isenção de ITBI para aquisição do primeiro imóvel para casais recém-casados. ITBI, como ele explica no vídeo, é um tributo que você paga sobre essa transmissão de imóvel. Então, é um percentual que você paga pela compra e venda. O comprador paga para o município esse valor, esse percentual em cima do valor do imóvel. Já existem várias isenções de ITBI para primeiro imóvel, mas normalmente elas estão relacionadas ao valor do imóvel, ou então ligadas à renda daquele que está adquirindo, ou depende também do programa de financiamento. Então a gente quis fazer uma isenção de ITBI focada na família, na valorização da família. Então essa isenção está atrelada à aquisição do primeiro imóvel para recém-casados. Então, a nossa primeira proposta de isenção tributária é essa. A segunda, também ligada a recém-casados, é a isenção de um outro tributo municipal, também ligado a imóvel, que é o IPTU. Isenção de IPTU por 2 anos para recém-casados no primeiro casamento. Então, assim, isso é uma realidade que eu, Marina, Uner, vivenciamos muito, porque começando a vida, tentando ajustar as coisas, tudo novo, e tentando ganhar dinheiro também. Qualquer desconto, qualquer reduçãozinha já é um alívio enorme para quem está começando a vida, começando essa vida matrimonial. Então, assim, essa isenção por 2 anos no início dessa relação, no início da vida conjugal, com certeza faz muita diferença para os recém-casados. Nossa segunda proposta é essa. A outra, agora, uma outra também relacionada ao IPTU, mas não vinculada a casamento, a recém-casados, e sim a filhos. É uma dedução do IPTU proporcional à quantidade de filhos na família. Como existe esse tipo de dedução em relação ao imposto de renda.
mas a gente quer também essa dedução em relação ao IPTU, porque isso está diretamente ligado aos filhos, porque muitos filhos significa uma casa grande, uma casa mais cara, uma casa com uma área maior, uma casa que vai pagar um IPTU maior. Mas esse IPTU, essa área maior da casa, ela não está vinculada à busca por luxo, por conforto somente, que é o que o IPTU tenta atingir. Ela está ligada a uma necessidade da família, porque tem muitos filhos, tem mais filhos. Então, é uma necessidade daquela família ter uma casa maior do que uma outra família. Nesse sentido, é muito justo que a família maior tenha dedução nesse IPTU do que uma família com um filho, por exemplo, ou nenhum filho, com uma casa enorme. É justo isso. É da justiça tributária ter esse tipo de dedução do IPTU para famílias em proporção à quantidade de filhos. E, para fechar, mais um incentivo fiscal ligada a famílias, mas não a tributos municipais. Então, entraria naquele bloco de propostas para articular, seja com o poder estadual, seja com o federal, porque nesse caso vai envolver tributos estaduais e federais, que é a facilitação para aquisição, para compra de carros para famílias numerosas. Famílias numerosas, entende-se, 4 ou mais filhos, que é o que não cabe num carro comum. A partir de 4, um carro comum, 4 filhos, um carro comum não serve. Então, no mesmo sentido do IPTU, da proporção para o número de filhos, quem compra um carro maior, que cabe 6, 7, não é por luxo, é por necessidade dos filhos. Quem tem uma família numerosa, quem tem 4 filhos ou mais. Então, é muito justo que tenha incentivos fiscais, deduções IPI, por exemplo, isenção de IPI, também de IPVA. Então, aí envolve tributo federal e estadual para reduzir o impacto financeiro em cima dessas famílias, que já têm muita despesa por ter mais filhos. E para incentivar as pessoas para vencer essa mentalidade antinatalista de poucos filhos e tentar superar isso. Então, essa proposta entraria na articulação do vereador com o poder estadual, com o poder federal, para conseguir isso. E essas propostas tributárias, mais ligadas à tributação, a gente tem o objetivo também de ter um impacto cultural com isso. Porque, além de favorecer essas famílias, de facilitar a vida financeira das famílias com a redução dos tributos, a gente também acredita que essas leis conseguem ter um impacto cultural na sociedade, porque são leis que estão diretamente valorizando casamento, valorizando família, estabilidade familiar, valorizando filhos, ter filhos, valorizando a família. Então, o nosso objetivo não é só reduzir o impacto financeiro e a onerosidade dos tributos em cima das famílias, mas também valorizar a família por esse efeito indireto dessa lei, que é promoção de uma cultura pró-família, pró-vida e pró-filhos. Agora eu vou passar para o nosso Uner, o nosso candidato, para ele fechar a nossa reunião. Muito obrigado. Qualquer dúvida, qualquer intervenção, fique à vontade. E aí, pessoal, estou de volta aqui. Então, eu estou muito feliz porque isso aqui é um projeto coletivo, né? Como vocês podem ver, são várias cabeças e cabeças muito bem formadas que estão bolando todo esse nosso programa e estão deixando ele redondinho. Eu não conseguiria fazer isso sozinho e com certeza a ajuda da Glau, obrigado Glau por estar aqui com a gente, a ajuda do Vitor e de da Alessandra, né? De todas as meninas do Somos Vida, do NAM, né? De todos os grupos Pró-Vida, vai enriquecer muito a nossa proposta, vai enriquecer muito o nosso projeto e vai fazer com que a gente chegue lá no dia 15 de novembro, com o apoio de vocês. Eu só queria fazer um adendo à fala do Vitor, porque o que acontece? O nosso formato tributário hoje no Brasil é de tributar o consumo. Então, o que acontece? A pessoa que tem a família numerosa, ela já está pagando mais tributo, porque ela tá pagando sobre tudo que ela consome. Todos os produtos que ela consome, ela já está pagando tributo. Então, nada mais justo, como o Vitor dizia, do que ela ter isenção tributária nesses bens de maior valor, como carro, imóvel, por aí vai. Mas a minha parte aqui ficou para falar para vocês
que eu até postei no meu Instagram, quem ainda não viu, dá uma chegada lá, tá no feed. Eu assinei há 2 semanas atrás, depois eu vou responder sua pergunta, Daniel. Eu postei há umas 2 semanas atrás um termo de compromisso que eu assinei, que é o termo de compromisso pela vida. E aqui eu vou falar para vocês algumas coisas alguns compromissos que eu assumi e, ao mesmo tempo, vou remeter vocês, porque no Instagram eu falei um pouco mais, de forma mais completa, a explicação que está lá. Qual que é o primeiro compromisso que eu assumi? Promoção da criação da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família. Nós tivemos uma experiência muito boa, muito enriquecedora na Câmara Municipal aqui de BH, que foi a criação da Frente Cristã. E essa Frente Cristã, trabalhando em bloco, unida, todas essas pessoas de braços dados, fez com que nós não tivéssemos o avanço da ideologia de gênero. Enquanto houve um vereador aqui, outro lá e o outro acolá, a nossa agenda não avançou e a deles avançou. Então, criar essa frente, né, pela família e pela vida vai permitir com que essas nossas pautas, esses nossos projetos de isenção tributária, né, de combate à sexualização infantil e por aí vai, né, o término da distribuição da pílula do dia seguinte, que vai colocar o debate na pauta pública, né, para aqueles aí que gostam um pouco mais de estratégia política, vão perceber que a gente está arrastando a janela de Overton para o nosso lado. Então, a gente vai permitir que esse debate, que é totalmente necessário, faça parte do dia a dia, da vida política e pública da nossa cidade, né? Então, é tudo muito pensado, tudo muito bem organizado. E é necessário que a gente tenha uma frente parlamentar, pessoas que estejam juntas, que defendam a família e a vida, né? que tenham esse valor, esse apreço à vida e à família, juntas por essa causa. A segunda é a declaração do município Provida, que, mais uma vez, é uma proposta, a princípio, simbólica, mas que faz com que o assunto Provida esteja no dia a dia da nossa política municipal. E, a partir daí, a partir da declaração do município Provida, nós podemos ter o quê? Várias políticas públicas voltadas à promoção da vida, né? A nossa ideia é Provida, né? É importante trabalhar por isso, ainda que possa parecer uma coisa pequena. Não é à toa que esse termo de compromisso contempla esse item também. A terceira é a instituição da Semana Provida no calendário municipal. Melhor ainda, né? Mais do que um dia, se nós tivermos uma Semana Provida, nós temos ainda mais tempo para trabalhar, mais orçamento público para a gente conseguir incluir, na verdade, colocar na pauta do dia, na ordem do dia, esse debate Provida. O seguinte, a instituição do Dia do Nascituro no calendário municipal, isso já existe. A Glau até me alertou essa semana, ontem inclusive, dizendo que o nosso município já tem o Dia do Nascituro, mas que nós, infelizmente, nem sabemos e nós não valorizamos, né? Uma vez na Câmara Municipal, a nossa candidatura vai sim fazer com que haja eventos, haja congressos valorizando o Dia do Nascituro, que foi ontem, inclusive, dia 8 de outubro. Não tivemos nenhum evento municipal, nenhuma moção de apoio por qualquer vereador ao Dia do Nascituro. Portanto, em Belo Horizonte hoje, essa pauta está totalmente esquecida. A próxima é a moção de apoio ao PL 4754. Esse PL 4754, PL é projeto de lei, né? Eu falo lá no Instagram, vou repetir aqui. Ele visa transformar em crime de responsabilidade a conduta dos ministros do STF que usurpa poderes dos outros poderes, legislativo e executivo. A gente sabe que a pauta pró-vida, né, os temas de vida e família, são os que são mais vítimas do ativismo judicial, né? Os nossos tribunais, sobretudo o nosso Supremo Tribunal, lamentavelmente, insiste em tomar do legislativo a competência para legislar sobre esse tema, né? Nós vemos que há, de fato, um ativismo promovido por vários ministros para implementar o aborto, a cultura da morte, né? E nós vamos fazer essa moção de repúdio. A moção de repúdio à ADPF 442 e à ADI 5581. Né? ADPF significa ação de descumprimento de preceito fundamental, termo jurídico,
e a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. São duas ações, uma ajuizada pelo PSOL, Partido Socialista, e a outra ajuizada pela Associação de Defensores Públicos, que visa descriminalizar o aborto. O aborto é crime no Brasil, em todas as circunstâncias, ele é despenalizado em 2 ocasiões apenas, mas o que o PSOL e essa associação querem é descriminalizar o aborto, por meio dessa ADPF e dessa ADI. Eu explico um pouco melhor lá no Instagram, vou pedir para vocês visitarem lá, e nós vamos fazer essa moção de repúdio a essa ADPF e a essa ADI, porque é importante. Oposição a quaisquer medidas nacionais ou internacionais de implementação da Agenda 2030. O que acontece? Essa Agenda 2030 é um documento que foi assinado por centenas de países, na verdade dezenas, são 190 e poucos países, membros da ONU, que assinaram esse compromisso de implementarem uma série de medidas até 2030 nos seus países. Dentre essas medidas, há algumas decisões que violam o nosso valor de vida e família, né? Há a tentativa de implementação do aborto enviesado nos países. Essa agenda avança em muitos desses 190 e tantos países e nós queremos frear isso no Brasil e, por isso, nós nos comprometemos a não apoiar qualquer orientação, qualquer medida que provenha dessa Agenda 2030 que seja contrária à nossa pauta de vida e família. Era isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Nós vamos abrir para perguntas agora, comentários, sugestões. Quem quiser abrir o microfone, fica à vontade. Eu já vi que o Daniel fez uma pergunta escrita, devem ter outras. E, à medida do possível, eu, Vitor e Diego, vamos respondendo para vocês. Tá joia? Então, vamos abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Daniel, se você quiser fazer a pergunta direto, porque eu vou ter que... tá, o Diego vai pesquisando as perguntas aqui e eu e o Vitor vamos respondendo na medida do possível. Sim. O Daniel pergunta se as isenções elas seriam apenas para filhos biológicos. Não pode ser apenas para filhos biológicos, Daniel, porque desde o Código Civil de 1916 não há mais distinção entre filhos adotivos e filhos biológicos, de modo que seria inconstitucional um projeto de lei que contemplasse apenas filhos biológicos. Serão também para filhos adotivos. Mais perguntas? Ele pergunta sobre se seria casamento civil. Sim. Deixa eu ver aqui. O IPTU seria mediante documento de casamento civil? Sim, seria mediante documento do casamento civil, que é o que tem validade perante o Estado, né? Pode ser também o religioso com efeitos civis. Ok. Bom, eram só essas 2 perguntas? Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, comentários, gostaram? Tem alguma coisa a acrescentar? Foi aquém da expectativa, foi além, né? São propostas de vida e família, são temas muito caros a todos nós. Nós queremos levar uma perspectiva de família, ou seja, todas as nossas decisões legislativas terão como o norte o benefício que isso traz às famílias e o benefício que isso traz às próprias pessoas. Porque, afinal de contas, como a gente dizia, a doutrina social, ela tem essa perspectiva da dignidade da pessoa humana e a gente tem que olhar para as pessoas como seres dignos, né? De uma dignidade inigualável a qualquer criatura existente nesse mundo. Sim. Há mais uma proposta que nós não escrevemos no nosso projeto, mas que também está nas nossas propostas, que é a ideia de criarmos a Comissão da Família na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Por que isso é importante? A Câmara, ela possui o plenário, né, que é a decisão que todos os vereadores tomam juntos, e também possui suas comissões. Hoje são 9 comissões. Nós queremos criar uma outra comissão, uma comissão de família, para que todas essas decisões que contemplam a família, né, todos esses projetos de lei, todas as investigações que podem ser feitas dentro da Câmara, todas as fiscalizações, elas passem por essa comissão da família, né, que seria muito interessante ser criada para que a gente tenha realmente, isso que eu dizia,
uma perspectiva de família no nosso município. Seria um filtro para que nós realmente filtrássemos, né? Filtrássemos aqueles projetos que colocam a família como protagonista no nosso município e protagonista das políticas públicas da nossa cidade. Bom, não temos mais perguntas, vamos passar para o final. A Cileia comenta aqui, ó, foi além da expectativa, gostei e me surpreendi positivamente. Que bom. Obrigado, Cileia. Obrigado mesmo, viu? Renata também comenta, gostei, espero que dê certo, maravilha. O outro comentário é do Diego. A Cileia comenta, enfim. Muito obrigado por terem participado. Pessoal, eu peço que vocês... eu vou publicar essas nossas propostas. A Cileia pergunta, haverá algum estudo para dar continuidade à adoção? Não entendi a pergunta. Vocês entenderam? Não entendi, Cileia. Bom, a lei que rege a adoção no nosso país é uma lei federal, de modo que não há uma lei... Assim, a adoção ela é a mesma em todo o Brasil. Em BH, o processo de adoção é o mesmo que em todas as outras cidades de Minas, né? E em Minas é o mesmo que em São Paulo, enfim. Nesse campo, se você tiver alguma proposta a fazer, a gente está aberto para incluir também nas nossas propostas. Tá bem? Oi, Uner. Boa noite. Boa noite, Cileia, beleza? Beleza. Eu queria saber também, essas famílias, por exemplo, famílias que não possam, né, ter filhos, elas adotando os filhos, se elas teriam também essa redução de imposto de renda ou seriam facilitadas de alguma forma. Eu acho que isso seria um incentivo para ajudar essas crianças né, que precisam ser adotadas. Vocês pensaram alguma coisa? Tem jeito de incluir? O que você acha? Sim. O que acontece? A lei brasileira ela não faz distinção entre filhos biológicos e filhos adotivos. De modo que quando você fala filho, é qualquer filho, filho adotivo ou filho biológico. Nosso projeto fala de filhos. Então, claro que as famílias também que adotarem terão essa isenção no nosso projeto. Né? E nós vamos batalhar para que ele seja levado tal como foi elaborado ao plenário. Ótimo, ótimo. Ok, Uner. Obrigado. Legal. Bacana. Obrigado, Cileia. Bom, pessoal, se vocês quiserem... Alô, obrigada. A Adriana comenta, achei muito interessante, deixa eu ler aqui, a criação da comissão da... Ótimo. Sim, é importante, né, Adriana, porque a gente começa a ter uma Câmara que começa a legislar dessa perspectiva de família, né, e começa a filtrar aqueles projetos que são contrários à família, por exemplo, a ideologia de gênero, né, esse projeto que tentava incluir a ideologia de gênero no nosso plano municipal, se houvesse uma comissão da família, ele poderia ser freado ali. Tá. A outra pergunta. O Daniel também, né? Pergunta aqui, ó. Existe alguma estratégia para se desviar politicamente dos possíveis ataques ideológicos, como, por exemplo, a mentalidade de que existem várias configurações de família, não só homem e mulher? Sim. Nós sabemos que haverá esse debate, né? Essa ideia de que existem várias formas de família é uma ideia que não está presente na nossa lei, então nós vamos defender para que a lei ela seja respeitada. Essa coisa de que casais homossexuais também são família, ou assim, outros tipos de família, né? Família monoparental e por aí vai. São famílias, são construções jurídicas, construções doutrinárias, que a gente vai, obviamente, refutar a partir do que diz a lei, a nossa Constituição, né? A nossa Constituição diz expressamente que a família é célula da sociedade e o Código Civil fala que a família é a união entre homem e mulher. Portanto, a lei municipal não pode contrariar a lei federal em decisões gerais. Então, nós teremos esses debates e esses embates na Câmara e vamos defender que a lei seja aplicada, né? Valeu, Daniel. Obrigado. Eu que agradeço pelas perguntas e pelos comentários. Bom, pessoal, nós já vamos terminar. Eu queria de novo agradecer a presença de todo mundo, falar que na semana que vem, na quarta-feira, nós vamos fazer uma nova reunião, idêntica a essa, mas dessa vez tratando das nossas propostas a respeito do conselho,
que nós criamos. Eu já dizia, né, o vereador ele não vai decidir sozinho nos temas que dizem respeito aos nossos valores. Então, a gente vai mostrar para vocês as regras do conselho, né, o que fez com que nós chegássemos a essa ideia do conselho. Nós vamos chamar o Giovanni, que é mais um membro do MOVA, que desenhou, né, que junto com outras pessoas, a formulação desse estatuto. E, bom, vai ser muito legal. Vocês estão mais que convidados a participar. Convido também a chamarem outras pessoas a participarem, né? Lá no Instagram, nós vamos publicar essas propostas de vida e família. Então, se vocês quiserem compartilhar, né, mandar para algumas pessoas ainda que não decidiram seu voto, enfim, pessoas que defendem os mesmos valores que vocês defendem, eu incentivo muito que vocês o façam. E também, se elas quiserem fazer sugestões, comentários, olha, a gente está totalmente aberto, né? São propostas, podem ser melhoradas, serão melhoradas se nós chegarmos lá na Câmara Municipal, e a gente só vai chegar se a gente trabalhar junto, trabalhar de forma organizada, né, e com o apoio de todo mundo. Por isso, eu volto a fazer o convite para que vocês não só escolham a candidatura do MOVA, como também apoiem a candidatura do MOVA, tá bem? Totalmente disponível através do telefone 989785378. Mandem lá suas sugestões, seus comentários. Vai ser um prazer conversar com vocês, tá bem? Um fortíssimo abraço, uma boa noite, uma boa sexta-feira. E desculpa, amanhã a gente vai ter uma reunião presencial, assim como essa, de apresentação do MOVA, no bairro Funcionários, às 16 horas. Já tem algumas pessoas confirmadas, nós podemos trazer mais pessoas, né, para levar essa mensagem. Se vocês quiserem participar, se vocês quiserem saber o endereço, entrem em contato ou comigo ou por meio do Instagram, que a gente passa, podem mandar no chat também, que a gente manda aqui o endereço, que a gente vai encontrar amanhã presencialmente para debater e conversar mais a respeito desses temas. Tá bem? Muito obrigado e boa noite. Vamos que vamos. Vamos mover BH.